Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um pouquinho aqui, como eu falei a vocês no início, tem algumas falhas no áudio, né? Então espera aí uns 3, 4 segundos e a gente já começa a aula. Como é que vocês estão? Gente, aproveitar esse momento aí para dizer o seguinte, a gente passou aí algumas semanas sem postar aula. Eu tive alguns problemas particulares e aí acabei me atrasando no calendário. Mas aí eu vou cumprir aí o conteúdo em algumas aulas que eu vou estar postando a partir de hoje, né? E aí são aulas curtas, tá? Vocês vão vendo aí na medida do possível, vão olhando, vão analisando. Qualquer dúvida vocês podem colocar lá no Moodle, podem mandar para mim por e-mail, pelo WhatsApp também. E para a monitora também, né? Ela disse que ninguém entrou em contato com ela, mas vocês fiquem à vontade, tá? Ela está aí à disposição, ok? Bem, gente, bom, cumprindo aqui as formalidades, nós vamos agora para a nossa aula sobre teoria estruturalista, né? É a segunda aula do bloco aí, abordagem estruturalista da administração. Sou o professor Alex Bruno do Nascimento, professor da Universidade Federal de Campina Grande, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, na Unidade Acadêmica de Gestão Pública, o AGESP. Ok? Vamos lá. Gente, a teoria estruturalista, ela é uma ela é a segunda corrente, né? A gente não pode chamar bem corrente porque ela não é tão estruturada, apesar do nome, né? Dentro da ciência da administração, ela não é tão focada. Então, a gente tem aí alguns autores dispersos, a gente tem aí, a gente não tem uma publicação muito concreta, né? Quer dizer, concreta tem, só que não é bem organizada como a abordagem sistêmica, com a teoria das relações humanas. Não existe uma coletânea, vamos dizer assim, de profissionais que se dedicaram somente a isso, porque ela recebe influências das ciências sociais, e a partir dessas ciências sociais é que a gente consegue analisar as organizações por um ponto de vista diferente das demais escolas, das escolas anteriores, né? Então a gente não tem uma teoria muito delineada, melhor dizendo, cientificamente, né? Porém, ela é extremamente importante para a discussão e para a percepção da administração como um todo, tá? Então vejam, a teoria estruturalista, ela começa ali a partir da década de 50 também, na tentativa, como eu falei na aula passada, né, da abordagem estruturalista, na tentativa de suprimir aquela discussão lá entre, ora, uma abordagem mais focada no indivíduo, ora, mais focada nas organizações. Então, essa teoria, ela parte da ideia de que a organização, ela é fundamental em qualquer instância que a gente vive, certo? Então, a todo momento, a gente está pensando em qual é a estrutura que a gente está inserido, certo? Bom, essa teoria, né, ela tem reflexos, como eu falei a vocês, ela tem influências da filosofia, das ciências sociais, e especialmente da filosofia. Ela contribuiu bastante para a reflexão de Heráclito. Não sei se vocês já viram essa frase que diz o seguinte: o homem que volta ao mesmo rio, nem o rio é o mesmo rio, nem o homem é o mesmo homem. Calma, que a gente vai entender, né? Primeiramente, vamos entender a ideia de Heráclito. O homem que volta ao mesmo rio, nem o rio é o mesmo rio, porque as águas já passaram, então não é mais aquela mesma matéria, não é aquela mesma água que passou, né? E nem o homem é o mesmo homem, porque ele sofreu influências, ele teve outras experiências, ele conversou com outras pessoas, ele leu outras obras, passaram-se 6 meses, um ano, ele voltou àquele rio de forma diferente, pensando outras ideias, enfim, essa é a fábula, né? Essa é a metáfora, né? E dizer que tudo muda, tudo muda. O fato de eu estar hoje aqui ministrando aula para vocês, eu já sou uma pessoa diferente de quem eu era na última aula, né? Já tenho outra percepção, outra visão a partir das experiências que eu já vivi. Ponto. Essa é a ideia de Heráclito. Tudo muda. Concordam comigo? Beleza. Porém, é o seguinte, tudo muda, tudo muda.
Mas existe uma coisa chamada estrutura que não muda assim tão fácil. Não muda. Vamos lá. Voltando para a ideia do rio, a ideia de Heráclito. Inclusive, essa reflexão é a reflexão que ele chegou. As pessoas só lembram dessa frase, mas não vão mais além. Mas essa reflexão chegou, ele chegou a essa reflexão de que existe uma estrutura, que reflexão é essa? De que existe uma estrutura ali em volta do rio que não muda. Ora, a gente tem margens, a gente tem uma vegetação, uma estrutura de vegetação ali, né? A gente tem algum tipo de estrutura de pier, né? Se a gente for ali em algum rio que já tem essa estrutura. A gente tem ali uma estrutura de casas em volta do rio. A gente tem uma estrutura geográfica que não mudou assim facilmente, né? A característica do solo, a característica da água, a biodiversidade que tem naquele rio, né? A qualidade daquela água pode não ter mudado, né? É água, continua sendo água corrente. Então, se a gente chegar naquele rio onde esse indivíduo passou e registrar uma foto, e daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente tirar a mesma foto, pode até ter algum corte de uma árvore ou outra e tal, mas a estrutura continua a mesma. Professor, mas se a gente passar lá daqui a 100 anos, com certeza a estrutura vai mudar, né? Sim, claro, ela muda ao longo do tempo. Mas a ideia de ser rio, a ideia de ter margem, continua a mesma. E outra, é mais uma fábula, é mais uma metáfora, para a gente entender, primeiro, a ideia de Heráclito. Tudo muda, porém, existe uma estrutura ali que não muda. E essa estrutura é que se ocupou a teoria estruturalista, os seus teóricos, né, de entender que estrutura é essa que está em volta desse homem organizacional. Né? Então, dentro das organizações, das empresas ou das organizações públicas de uma forma geral, existe uma estrutura, existe um desenho de cargos, existe um desenho de funções, existem finalidades, interesses, que não mudam assim facilmente, né? Não muda ao longo de 5 anos, 10 anos. Pode até ter pequenas mudanças, mas a estrutura continua a mesma, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então nós temos aí a teoria da burocracia, como eu falei no início, né? Dentro da abordagem estruturalista. Nós temos a teoria da burocracia. Ela vai dar uma ênfase muito mais na estrutura, mas também principalmente na organização formal, lembra? No desenho, nas regras, nas normas. E a teoria estruturalista, ela também vai focar na estrutura, obviamente, mas ela vai começar a pensar ali qual é o comportamento das pessoas, quem são as pessoas que estão ali, existe algum tipo de conflito entre esse indivíduo e a organização a qual ele está inserido, qual a relação dessa organização com o ambiente externo, qual a relação desses departamentos entre si, né, dentro de uma organização, como é que é a relação, e aí trazendo para uma discussão mais atual, qual é a relação entre o marketing e as finanças, qual é a relação entre contábeis e recursos humanos, né, entre o setor de contabilidade e o setor de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Então, como é que esses órgãos internos das organizações, esses departamentos, se interligam? Como é que eles conversam entre si? Né? Então, essa é a ideia. Uma das ideias, tá, gente? Então, a teoria estruturalista, ela foca na organização formal, como pensava aqui a teoria da burocracia, mas também na organização informal, nas relações entre as pessoas. Tem só um detalhe, gente. Essa teoria, ela começa a se desenvolver a partir da década de 50. Tá? A teoria da burocracia é um pouco mais antiga, mas é também ali por volta da década de 50, 30 a 50. Não tem como a gente traçar, por mais que eu tenha feito lá no início da disciplina, uma linha, né, cronológica, mas é só para a gente situar. Porque a partir da década de 50 que começam a aparecer múltiplas teorias de diversas abordagens, tá? E aparecem às vezes concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo. Tá? Sobretudo essa teoria estruturalista, que propõe uma abordagem múltipla. O que é uma abordagem múltipla? Entender a organização a partir da teoria clássica, o foco na estrutura que eles tinham lá, o foco no desenho, entender a partir da administração científica, com foco nas tarefas, ou seja, precisava se executar, entender a partir da abordagem comportamental, das relações humanas, né, como as pessoas, os indivíduos se comportam e interagem entre si. Então, essa teoria estruturalista vai pensar todo esse arcabouço e tentar ver a partir de múltiplas observações, de múltiplas lentes. Tá? Então é isso. Bom,
Mas vamos lá. O homem, ele é apenas um ser industrial ou um ser organizacional? Um ser que está sempre pensando na organização? E aqui eu coloquei a foto da indústria porque a administração científica e a teoria clássica, elas, até a teoria das relações humanas também, com a experiência de Otto Meyer, eles pensavam muito nas organizações industriais. Então o foco era a eficiência, o melhor resultado, o melhor ganho, o melhor comportamento, né? Tudo focado nos resultados. Mas será, eu pergunto a vocês, será que esse indivíduo, o homem, né, o ser, né, o homem, a mulher, enquanto ser, enquanto profissional, ele é apenas um ser industrial, um ser organizacional, um ser empresarial, né? Será que ele só executa esse papel na vida dele? Não, de forma alguma. De forma alguma. Esse homem, ele também executa outros papéis. Ele, às vezes, ele fica doente, vai para um hospital, né? Então, ali ele é um paciente, ele é um cliente. Ou se ele é um profissional, ele vai ser um ser organizacional, né? Um enfermeiro, um médico. Mas, às vezes, ele também é um ser espiritual, né? Que tem os seus anseios espirituais, tem as suas crenças. Ele também é um ser econômico, que tem os seus desejos econômicos, os seus anseios. Ele é um ser que precisa de educação, de formação. Ele é um ser familiar, né? Ele é um ser, quando é um ser familiar, ele é o pai ou a mãe, enfim. Ele é um ser que necessita de segurança dentro de uma sociedade, tá? Que necessita de um cartório para se registrar, que pensa em como ele deve ser enquanto uma pessoa que precisa se registrar, né? Quais os meus anseios? Eu preciso registrar minha casa, eu preciso registrar minha família, eu preciso registrar o nascimento, eu preciso registrar minha empresa, né? Então ele precisa desses serviços, ele tem esses anseios, né? enquanto ele pensa na necessidade de um cartório. Tem os seus anseios aqui, se não me engano, aqui é um supermercado, né? Tem os seus anseios fisiológicos. Então ele desempenha diversos papéis na sociedade, diversos papéis. Ele não é somente um ser industrial. Por isso que a abordagem estruturalista e a teoria estruturalista, ela exige múltipla abordagem, uma observação do homem a partir de diversas lentes. E aí, gente, é o seguinte, é o que é de mais interessante nessa teoria estruturalista, o que é de mais interessante nessa teoria. O indivíduo ou a organização, ela passa a ser observada de maneira complexa, holística, ampla. Então eu preciso entender a organização não só naquele ponto de vista, não só em função da funcionalidade ou da responsabilidade que aquela organização tem naquele ambiente. Não. Eu tenho que entender a organização a partir disso, mas também da sua importância no ambiente em que ela está inserida. Por exemplo, a universidade. A universidade ali tem diversos profissionais executando diversos papéis, né? Tem o professor, tem o técnico administrativo de diversos setores, tem o professor de diversas disciplinas, tem o aluno, né, que está ali querendo aprender, buscando conhecimento, mas também tem as pessoas que estão em volta da universidade, as pessoas que anseiam pelo conhecimento da universidade. Vejam só o exemplo aí da Covid, né? A universidade, o CDSA, produziu máscaras e distribuiu para diversas pessoas, produziu álcool em gel e distribuiu para a prefeitura e para diversos setores. Muitas universidades aí estão na corrida para produzir a vacina. Né? Então, a importância que essa organização tem no meio social. Por isso que esse é o ponto mais importante dessa teoria, porque ela conversa de maneira muito próxima com a abordagem das ciências sociais. E as ciências sociais veem a organização não só como uma organização em si, mas como um dos atores ou um dos elementos, né, importantíssimo para entender e compreender a sociedade como um todo. Por isso que as ciências sociais ela estuda a sociologia das organizações, né, porque ela quer entender como o indivíduo se comporta em uma organização educacional. Como ele se comporta numa organização hospitalar? Como ele se comporta numa organização religiosa? Como ele se comporta numa organização industrial? Como ele se comporta em diversos anseios que ele tiver dentro de uma sociedade. Tá? Então, esse momento que as ciências sociais se conversam muito com a administração. Mas aí, então, como explicar ou como aplicar a administração nas demais organizações? Ou nos demais papéis organizacionais? É simples, a partir desse olhar múltiplo, complexo. Inclusive, gente, essa teoria estruturalista, ela vai influenciar o surgimento ali da abordagem sistêmica, mais na frente a gente vai ver, nas próximas aulas.
da abordagem sistêmica, da abordagem comportamental, porque ela pensa na organização como um todo e não só como organização em si. E aí, para aplicar essa administração nas demais organizações, a gente precisa entender que papéis são esses que esse indivíduo desempenha. Que papéis são esses? Ele é um operário? Quais são os anseios de um homem quando ele desempenha um papel de operário? Ele precisa executar bem o serviço. Quando você estiver à frente de uma organização gerenciando diversas pessoas, diversos interesses, não olhe o operário como chão de fábrica, como muitos autores sugerem. Inclusive até o Chiavenato, enfim, todos esses autores praticamente todos esses autores da administração tratam o nível operário como chão de fábrica, como base. Não, não. Se a gente tiver uma observação, vocês vão ver isso lá em administração, lá em teoria da contingência e administração estratégica. Se a gente entender a organização de forma holística e ampla, a gente vai ver que todo mundo faz parte de um mesmo corpo. Então, o operário está executando uma tarefa operacional, executando a tarefa que foi gerenciada, que foi planejada estrategicamente, enfim. Mas ele está ali com a mão na massa. Se essa classe de operário resolve boicotar o serviço, já aconteceu comigo uma vez, a imagem da organização e até o respaldo do administrador pode ser comprometido. Pode ser comprometido. Veja só, uma vez eu administrava um empreendimento lá no Piauí, de produção de calcário, né, calcário agrícola, e aí por um erro meu lá de dimensionamento de pessoal e equipamentos, né, ideais para fazer a pesagem do material, e aí foi um erro meu mesmo, os operários começaram a boicotar, né, e começaram a errar de forma proposital, boicotar, né, o trabalho. E isso me deu um prejuízo muito grande lá na frente, né? Eu tive que me explicar junto ao meu chefe, a minha chefe na época, né? Tive que me explicar junto ao cliente, tive que repor material, tive um prejuízo muito grande por uma falha minha, mas principalmente aí por uma ação proposital da classe de operários, né? Então isso realmente pode prejudicar. Então o homem, enquanto ser, ele desenvolve o papel de operário. E, enquanto operário, ele tem os seus anseios e as suas necessidades. E é preciso a gente entender que necessidades são essas dentro da organização. Quais os interesses desses indivíduos? Será que eles estão em conflito com a organização? Né? O homem enquanto ser familiar. Lembra daquela frase? Essa é bem antiga, acho que vocês não... Espero que vocês não estejam ouvindo ainda. Mas é assim, olha, da porta da empresa para fora, deixe os seus problemas para lá, e da porta da empresa para dentro, venha somente com a intenção de produzir, produzir, produzir. Né? Ou então dizer assim, olha, vista a camisa da organização, tatue a marca da organização no seu coração. Como se a partir daquele momento o homem passasse a ser da organização e não das outras instâncias que ele vive também, né? Da família e de outros que a gente vai apresentar aqui. Não, isso não existe, gente. Isso não existe e há muito tempo isso vem sendo deixado de lado, né? Isso vem sendo deixado de lado de forma muito correta, né? De forma muito correta. E o homem, enquanto ser família, ele tem os seus anseios também. Ele executa o papel de pai, o papel de mãe, o papel de irmão, o papel de filho, o papel de neto, né? Então, ele tem os seus anseios, ele executa esse papel e ele precisa ser compreendido dentro dessa instância. Por isso que a sociologia das organizações, ou a sociologia de uma forma geral, procura entender qual é o novo papel desse cidadão dentro da sua organização familiar. Como é que ele é respeitado, como é que ele é compreendido, como é que ele é ouvido, como é que ele se comporta, quais as relações sociais que estão ali envolvendo o comportamento dele, porque isso vai refletir no dia a dia dele, vai refletir no trabalho dele. Tá? Então é preciso compreender o homem nesse papel também. Enquanto ser voluntário, o homem ele tem anseios sociais de fazer o bem, de promover o bem, de se oferecer para ajudar outras pessoas. E se a organização não atende esse anseio, ele pode se sentir frustrado. E aí pode buscar outra organização. Vocês, pessoal, vocês dessa idade, a faixa etária de quem entrou, né, média de 20 anos,
você já tem uma necessidade bastante múltipla e diversa. Da minha geração para trás, eu ainda cheguei a ouvir isso, mas já da minha geração já não tinha esse apego tão grande à organização. Mas da minha geração para trás, os mais antigos, era motivo de luxo, era motivo de orgulho, né? Você passar 20 anos na mesma organização. Meu pai trabalhou 20 anos numa mesma indústria, e ele conta isso até hoje com orgulho. Não tanto com orgulho, porque ao final, né, essa organização não atendeu às expectativas dele. Mas, mesmo assim, a gente ainda percebe um certo orgulho, né? Trabalhei tantos anos naquela organização, cheguei a ser isso, cheguei a ser aquilo e tal. Então, existia um apego muito forte à organização, coisa que não tem mais hoje. Por melhor que seja a organização. Não tem mais hoje. Isso não existe mais. A gente tem nas organizações públicas uma certa estabilidade, mas mesmo nas organizações públicas, a gente tem uma alta rotatividade, porque as pessoas não têm os seus anseios satisfeitos e aí buscam outras organizações. Um desses papéis, ou um desses anseios, pode ser na atuação como um agente voluntário. Então, se a organização não compreende esse papel que aquele indivíduo deseja executar, esse indivíduo vai partir para uma outra organização. Certo? Você desempenha um papel espiritual, cada um com a sua religião, com a sua crença. Dentro do seu ambiente organizacional, você vai ter o seu anseio. Né? De acordo com o seu entendimento espiritual ou com a sua orientação espiritual, você quer estar numa organização que respeite, e compreender esse papel é fundamental. Vejam, existem os adventistas que não trabalham dia de sábado. Então, se a organização não compreende que isso é uma... Os judeus também não trabalham de sábado, né? Então, se a organização não compreende esse papel que ele executa, ele vai acabar escolhendo uma outra organização. Então, dentre os múltiplos papéis que a gente tem, a organização precisa entender. Isso foi uma preocupação dos estruturalistas. Por isso que é estruturalista, né? Porque ele pensa na estrutura que está em volta e pensa nos diversos papéis que esse indivíduo desempenha. O principal precursor aí, ou o principal expoente, não vou dizer precursor, mas o principal expoente ainda está vivo, é o professor Amitai Tzioni, que ele vai dizer, olha, nascemos, vivemos e morremos em organizações, quer queira ou não. Então, gente, essa teoria ela é fundamental porque ela é uma base para a administração como ciência. Lá na administração científica foi o primeiro momento em que a administração é vista como ciência, por conta do método, mas aqui, por conta da reflexão da administração em si, da importância da administração e da importância da organização em si, é que a administração começa a ter uma importância muito maior enquanto ciência. Né? Então, Etzioni, ele traz essa frase, né? Nascemos, vivemos e morremos em organizações, e aí a gente lança um desafio. Imagine, da hora que você acordou até a hora que você vai dormir, quantas organizações você já passou, né? De casa para o trabalho, ou Netflix, ou internet, enfim, ou redes sociais e etc. Estamos sempre vivendo em harmonia em organizações, estamos sempre dependendo, certo? Então, a partir dessa reflexão foi que ele propôs a ideia de interdependência. Nós somos interdependentes tanto em relação à organização que a gente trabalha, como outras organizações, família, organizações religiosas, Estado, enfim, qualquer outro tipo de organização, nós somos interdependentes. Mais ainda, essa reflexão da interdependência é a reflexão da interdependência dentro da organização e da organização com o ambiente externo, certo? Por isso que a gente traz esse gráfico aqui, para vocês entenderem. A organização, ali no seu ambiente interno, o que é o ambiente interno da organização? São seus departamentos, seus setores, tá? Então, a organização, ela é interdependente com as outras organizações que estão em sua volta. No nível mais próximo da organização, a gente tem os concorrentes, os clientes, os bancos, comunicação, fornecedores, etc. No nível um pouquinho mais afastado, a gente tem um ambiente contextual, a gente tem fatores demográficos,
fatores políticos legais, né, lei, legislações, Estado, governo, fatores socioculturais, como aquela sociedade pensa, como ela se comporta, fatores econômicos, emprego, desenvolvimento, fatores tecnológicos, inovação, recursos tecnológicos advindos, etc, etc. Então, o ambiente interno da organização ele está em constante interdependência com os demais ambientes, com as demais organizações em volta dela, certo? Por isso que Etzioni chama tanta atenção para essa ideia, chama tanta atenção. Todo esse arcabouço aqui de ambientes, eles estão imbricados no mesmo ambiente. E aí a gente vai influenciar a abordagem sistêmica lá na frente. A gente vai influenciar a abordagem sistêmica lá na frente, porque essa relação entre o ambiente interno e os ambientes externos é o principal motor de preocupação lá da abordagem sistêmica. Essa interdependência entre sistemas. Essa é a ideia de sistemas abertos. O que é um sistema aberto? É um sistema que está em constante interação com demais sistemas. Deixa eu falar para vocês um exemplo de sistema fechado. Um computador, né? Ou uma máquina, um celular, né? Uma máquina de forma geral. Ela é um sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um sistema que você coloca a energia, ele funciona e ele te dá a resposta. Um sistema fechado. Um carro, você coloca combustível, pisa no acelerador e vai. Né? Pisa no freio, ele para. Então ele é um sistema fechado. Um sistema fechado. Ele só funciona para aquela finalidade. Já a organização não. Ela é um sistema aberto, orgânico, natural, que está em constante interdependência com os outros sistemas. Com os concorrentes, com os clientes. Então, essa também foi uma preocupação da teoria estruturalista, sobretudo da Etzioni, de entender a organização como um sistema aberto que está em constante comunicação com os demais sistemas. Certo? E aí entramos, gente, na ideia mais comportamental dessa abordagem ou dessa teoria estruturalista. A ideia da relação conflituosa entre o indivíduo e a organização. Quais são os interesses individuais? E eu pergunto a vocês, qual é o interesse que vocês têm ao ingressar numa organização como funcionário, como operário, como gestor? Você tem interesse financeiro, no primeiro momento, o interesse de pagar suas contas. No segundo momento, você tem o interesse de se desenvolver, de ser reconhecido, né, socialmente, de galgar novos cargos, de assumir postos de gerência ou de abrir seu próprio negócio. Então você tem interesses particulares, interesses individuais. E a organização? Quais são os interesses da organização? Maximizar o lucro, crescer em número de unidades, crescer em número de atendimento, crescer em número de clientes, crescer em número de beneficiários, né, sua organização pública, ser reconhecida na região, e etc, e etc. E eu pergunto a vocês, será que esses interesses organizacionais estão em comum acordo ou estão alinhados com os interesses individuais? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes o indivíduo ele quer abrir uma empresa e ele quer abrir sua própria empresa e a organização analisa ali e vê que se ele estiver caminhando para abrir uma empresa na mesma área daquela organização, né, pode ser um novo concorrente. E a empresa pode não gostar daquilo. Peraí, eu contrato o cara para trabalhar no meu supermercado e eu pergunto a ele numa reunião de gerência quais são os seus objetivos e ele diz que quer abrir um supermercado. Não, esse cara está querendo aprender aqui para poder... Eu vou cortar ele agora. Isso entra em conflito, né? Entra em conflito. Ou então, corta as asas dele, ele estava crescendo, mas corta as asas dele, deixa ele aí como supervisor, que é para ele não aprender da nossa organização. Bom, é uma escolha, é uma decisão. Né? Se aquele operário é uma ameaça para a organização, paciência, né? Mas se a organização vê nele como um parceiro, vê que ele não é uma ameaça e que ele pode naturalmente abrir o negócio dele, abrir um comércio e que ele não vai ameaçar a organização. Já pensou? O cara trabalha numa grande rede de supermercado. Não vou citar nomes aqui porque vai ficar gravado. Trabalha numa grande rede de supermercado e o interesse dele é abrir um comércio, um pequeno comércio. E aquela grande rede de supermercado vê nele uma ameaça. Paciência, né? É meio sem lógica. Mas também a gente pode ter um pequeno negócio, né, numa região pequena, num município menor, e aí vende açaí. Aí o objetivo do cara é criar uma outra sorveteria de açaí.
Então, pode ser que seja, sim, uma ameaça, né? Ele aprendeu o segredo do negócio e depois ser um futuro concorrente. Então, há casos e casos. Sempre vai ter esses conflitos. Esses conflitos podem ser positivos ou negativos. Conflitos organizacionais positivos é quando os dois crescem. Esse é que deve ser incentivado. Há conflitos organizacionais ou conflitos entre organização e indivíduo que geram resultados positivos. Quer ver? A organização ela percebe que o indivíduo ele tem interesses que estão em desacordo com os interesses da organização. Então ela lança um desafio para que as pessoas possam se desenvolver. Cria jogos simulados, cria situações para que essas pessoas melhorem cada vez mais, cria situações para que essas pessoas cresçam cada vez mais na empresa ou na organização como um todo, porque se aquela pessoa vai estar lutando para atingir o objetivo dela, logicamente ela vai fazer por onde atingir o objetivo da organização, certo? Então, se o indivíduo quer abrir um pequeno negócio, um pequeno comércio, ele trabalha numa rede de supermercado, ele vai querer cada vez mais subir, ele vai querer cada vez mais mostrar resultados, porque ele quer aprender cada vez mais. Então, há um conflito? Mas os resultados são positivos. Ou às vezes, os dois pensam de forma diferente, mas aí na discussão surge uma nova ideia, surge uma ideia melhor, uma ideia de parceria, uma ideia de franquear, por exemplo, e aquilo passa a ser um resultado positivo. Quer ver um exemplo? Esse exemplo da franquia é perfeito. Eu abro uma franquia aqui de venda de pipoca, contrato um profissional. Aliás, eu abro uma empresa normal de vender pipoca, gourmet, e contrato um vendedor. E aí ele começa a crescer, começa a aprender, aprende a fazer a minha pipoca, aprende a vender, aprende todo o segredo do meu negócio. E aí ele diz, olha, eu vou sair porque eu quero abrir uma empresa. Abrir uma empresa de vender pipoca gourmet. Eu vou ser seu concorrente. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, você me dá o capital que você tem aí para abrir o negócio e eu monto toda a estrutura, lhe passo todo ele passa todas as regras da franquia, né? E aí você vai ser meu franqueado. Você leva a marca, leva todo o layout, leva todo o aprendizado, oferece o produto, eu produzo para você, ou então você mesmo produz, eu lhe dou as regras, os ingredientes, você produz, e você leva a marca e a gente cresce junto. Então, de um conflito surgiu um resultado positivo, né? Esse ser humano é um ser organizacional, então, dentro dessa organização, esse ser precisa ter flexibilidade, gente. Flexibilidade. Porque se as coisas estão mudando, se a gente está em constante influência com outros ambientes, se a gente está a todo momento recebendo novas tecnologias, se a gente está em conflito, organização e indivíduo, então, em algum momento, a gente vai precisar se adaptar. Em algum momento, alguma coisa não vai se encaixar no que a gente quer, no que a gente espera. Então, a gente precisa ser flexível. O exemplo que eu dei para vocês, o rapaz que queria ser um franqueador, aliás, o rapaz ou a moça que queria abrir uma concorrência lá para vender pipoca. Mas ele foi flexível, ele aceitou a proposta lá do empresário e abriu uma franquia. Mesma coisa pode acontecer nos ambientes organizacionais e organizações públicas. A gente tem, às vezes, os funcionários administrativos, ou os professores, enfim, os servidores, que não querem ficar naquele ambiente, naquela cidade, pegando o nosso caso específico, SUMé, às vezes o técnico administrativo, ou o profissional, o professor, o servidor, enfim, ele não quer ficar, ou o próprio aluno, né? Ele não quer ficar naquela cidade, naquele campus. Ele quer ir para outro campus. Então a gente precisa criar regras, normas para que a necessidade dele seja atendida dentro dos limites e das necessidades organizacionais. Mas ele precisa ser flexível, de entender o seguinte, às vezes dá certo, ele pode ir, e às vezes não dá certo, ele vai ter que ficar. Então ele precisa se adaptar. Então esse ser humano é um ser organizacional, mas ele se adapta com facilidade. A gente tem aí tolerância a frustrações, porque esses conflitos eles vão existir e nem, como eu falei, nem sempre vai ter resultado positivo para ele. Então quando há resultado negativo, é preciso ser tolerante às frustrações, né? A gente nunca vai ter o que a gente... Na verdade, a gente nem sempre vai ter o que a gente realmente quer, né? Uma das coisas que a gente tem que ter uma certa cautela em relação a expectativas, né? Às vezes a gente cria uma expectativa enorme em torno de uma seleção, em torno de uma oportunidade, em torno de uma bolsa, de uma vaga em determinada... Enfim. E aí não consegue. Isso gera uma frustração muito grande.
E é preciso a gente lidar com isso. Hoje em dia o mundo está muito frustrado e hoje em dia o mundo não sabe lidar com isso. Não sabe lidar com certas perdas. Eu lembro que quando eu tava. Eu não sou exemplo, não quero me colocar como exemplo, não, tá, gente? Mas assim, só lembrando a situação. Eu lembro quando eu tava na universidade, procurando estágio, procurando bolsa, procurando tudo, eu ia atrás de tudo e o povo já me achava chato já. Eu relacionei várias empresas que poderiam me receber como estagiário. Fiz na faixa de uns 20, 25 currículos, 30 currículos. E ia todo dia. Todo dia entregava 5, 10, 5, 10, 5, 10. Até conseguir uma vaga. Aí você me pergunta, conseguiu? Não. Infelizmente. Mas eu consegui passar numa seleção e tal. E consegui ter um bom estágio num banco lá que o Banco do Estado do Piauí. Mas aí eu me senti frustrado com isso de forma alguma. Eu ia pra frente, não quer, bola pra frente. Fazia entrevistas, fazia seleção, dinâmica de grupo, e nunca dava certo, nunca dava certo. Até que apareceu essa seleção, né, esse concurso, e aí foi prova escrita também, prova objetiva, e acabei passando. Na época, procurando estágio. Procurando emprego da mesma forma, né? Ia para um lado, ia para o outro, tentava de um lado, tentava do outro. Mas sempre fui muito tolerante a frustrações. Né? Sempre tinha uma força de vontade muito grande e buscava sempre reagir a respostas negativas. E essa experiência eu passo para vocês, né? Que vocês possam refletir sobre essas frustrações que vão ocorrer naturalmente, né? Faz parte do caminhar. E na sequência vocês vão conseguir. Né? Se vocês trabalharem, estudarem, fizerem a sua parte, sempre vai ter uma vaga, sempre vai ter uma oportunidade interessante. Mas é preciso estar atento e ser tolerante a essas frustrações, porque nem sempre a gente vai ter sucesso. Capacidade de adiar recompensas. Tá? A gente nem sempre vai ter aquelas recompensas que a gente exatamente quer, tá? Ou naquele momento. Um aumento de salário, uma promoção. Então a gente pode adiar um pouco aquela recompensa financeira, receber um pouco mais de trabalho e conseguir a longo prazo ter um resultado bem melhor. Né? Bom, gente, a ideia de múltipla observação mesmo, né? Multiplicidade organizacional. Ela traz também a ideia de que a gente tem diversos níveis organizacionais para se entender. Esse desenho aqui, ele é um dos que mais simbolizam a teoria estruturalista. Porque ela entende a teoria estruturalista, ela entende toda a estrutura como sendo um fator essencial. E aqui eu estou olhando só para o ambiente interno, tá? Então, dentro dessa estrutura, no meio dessa estrutura organizacional, a gente tem diversos níveis. A gente tem um nível estratégico, que elabora os planos da organização. A gente tem um nível tático, que executa esse plano estratégico, né? Ele dimensiona os esforços, divide tarefas, estabelece metas, né? Então ele que gerencia a execução desse plano estratégico. E tem o operacional, que executa de fato a tarefa. Percebam que eles colocam na base, né? Às vezes, aqui a gente pode ter uma representação em termos de número de pessoas, né? Mas essa base aqui, inclusive, tem até gente que apresenta esses níveis organizacionais invertido, né? Bota o nível estratégico para baixo, bota o nível estratégico para baixo e o nível operacional para cima. Dá uma ideia de que tá chão de fábrica. Não é assim, né? A gente tem cada um deles executando tarefas diferentes. Bom, e aí Amitai Etzioni, ele ainda apresenta aí algumas tipologias de organizações. A primeira delas são as organizações coercitivas. E que organizações são essas? Que agem pelo poder da coerção, pela imposição, pela força, né, pelo poder de lei. Então, um exemplo disso são as penitenciárias, a execução da Polícia Federal, a execução da Polícia Militar, a execução da Polícia Civil, as polícias de uma forma geral. Né? Então, são organizações coercitivas, que manda quem pode, obedece quem ainda tem juízo e medo de ser preso. Né? Então, são organizações que trabalham em cima do poder de coerção, da punição. Normativas. Elas atuam, o poder delas em função das normas que ela estabelece. E essas normas, eu não vou me aprofundar muito, porque senão vai ficar um pouco complexo para vocês entenderem. Mas essas normas são não necessariamente as regras, certo? Não são necessariamente as regras. A lei, de fato, como é no poder coercitivo. Mas são normativas aceitas socialmente. Quer ver um exemplo? Pelo menos um exemplo ideal do que deveria ser, né? Por que você não joga lixo na rua?
É porque você sabe que tem uma lei que proíbe jogar lixo? Não. Você nem sabe que necessariamente tem essa lei. Inclusive tem uma lei que é proibido jogar lixo pela janela do carro. Vocês com certeza tem. Mas não é por conta dessa lei que você não joga lixo na rua. É porque você já internalizou que isso é uma norma, que isso é um normativo cultural. Por que você, enquanto ser espiritual, você se sente pressionado a não cometer determinadas práticas consideradas como pecados? Porque você internalizou. Né? Você internalizou aquela norma. Você entende que aquela norma é importante para o seu equilíbrio espiritual. Então você não pratica aquele ato. Né? Você não pratica aquele tipo de pecado. Por que que você... você, quando eu digo de uma forma geral, tá, gente? Claro que vocês entendem. Por que a gente, quando participa de uma organização filantrópica, uma cooperativa, uma ONG, a gente vai sempre ali naquelas reuniões em prol do benefício de outra pessoa, servir sopa ou ouvir um colega que está passando por uma dificuldade. Por que se a gente não é obrigado, né? É porque a gente já internalizou aquela norma, a gente entende que aquela ideologia é importante para a gente. Então aquilo passa a ser um símbolo social para mim. É um símbolo, né? Ajudar as pessoas, servir sopa, ajudar os mais necessitados, aquilo é um símbolo para mim, aquilo tem um peso, tem uma importância para mim. Então, que organizações são essas? Igrejas, ONGs, associações filantrópicas, outros tipos de organizações comunitárias, né? E etc. E a gente tem organizações utilitárias. Utilitárias, que organizações são essas? Que têm uma utilidade específica. Por exemplo, supermercado. Tem a utilidade de fornecer alimentos. Um hospital. Tem a utilidade de atender os mais necessitados, né, os doentes. Uma loja de vender um restaurante, um bar, qualquer outra organização que ofereça lazer e etc. Elas oferecem uma certa utilidade. Tá? E elas trabalham em cima do poder, desculpa, faltou o R aqui, o poder remunerativo. O poder remunerativo. Então, a partir de um incentivo econômico, o indivíduo trabalha e oferece aquele serviço. Ou a partir de um retorno econômico, né, no caso o cliente, a partir do retorno econômico, o cliente chega, entrega o dinheiro para a gente e a gente oferece para ele um determinado serviço. Né? Então são incentivos econômicos. E aí dentro desse tipo de organização, a gente tem as organizações empresariais, organizações públicas e etc. Porém, a gente tem aí também a tipologia de Boy Scott, que eles entendem a divisão das organizações a partir dos beneficiados das organizações, os membros, os acionistas, os clientes, público em geral e etc. Então eles vão entender o seguinte, ó, a gente vai ter as organizações de benefícios mútuos, que são as cooperativas, associações, ONGs, e o benefício mútuo, né? Inclusive tem organizações de economia solidária na região de vocês, aí, Monteiro, Sumé, em que as pessoas vão para lá, produzem umbu e coletivamente vendem esse umbu e dividem os lucros. Então são benefícios mútuos. Então existe esse tipo de organização. Nós temos as organizações de interesses comerciais, que tem os proprietários, né, os empresários e os acionistas, né, que são aquelas utilitaristas que o Zione falava. Nós temos as organizações de serviços que beneficiam uma comunidade, um grupo de interessados, como hospitais, universidades, escolas, tá? Associações também podem ter aí, né? Organizações de classe, como a OAB, como o Conselho de Medicina, Conselho de Administração e etc. Então nós temos organizações que oferecem serviços a um grupo. E nós temos as organizações de Estado, que é quem oferece uma política pública. Esse que é o centro da nossa análise, né? É o objeto da nossa análise, as organizações públicas. Em que existe uma estrutura ali toda desenhada, né? E que existem normas, que existem regras, que existem leis. Tá? Então, a organização do Estado ela é complexa, ela está ali em constante interação com outros sistemas, ela possui essa estrutura e é um dos exemplos essenciais para se trabalhar administração, especialmente teoria estruturalista. Críticas a essa abordagem. Gente, quando a gente fala em críticas, a gente tem que ter um certo cuidado, sabe? É uma crítica que geralmente é apontada pelos autores, mas a gente tem que fazer as nossas próprias críticas.
Dentre as críticas mais consolidadas aí, a gente tem a ideia de que a teoria estruturalista não é uma corrente singular, é uma união de outras abordagens, ou uma tentativa de mesclar outras abordagens, teoria clássica, científica, abordagem comportamental, sistêmica e outras. Mas eu não considero isso como uma crítica, né? Eu considero isso como um fator positivo. Considero isso como um fator positivo. É interessante a gente ver a administração, ou é interessante a gente pegar o que as outras teorias têm de interessante para aplicar numa outra abordagem, né? Eu acho isso fantástico. Então, mas a literatura indica isso como uma crítica negativa, tá? Então, cuidado em provas, concursos aí. Ela é de referências dispersas e escassas, ou seja, a gente não tem, como eu falei no início, né, a gente não tem um grupo de autores, apesar da gente ter lá o expoente como Etzioni, Blau, Scott e outros, mas a gente não tem uma escola consolidada estruturalista. A gente vai ter isso lá nas ciências sociais, chamada Sociologia das Organizações, mas na administração não. Isso para mim é uma crítica, isso para mim é uma falha. Ela aponta para a abordagem sistêmica e a abordagem comportamentalista, e ele entende isso como uma crítica negativa. Para mim é um fator positivo. Ele, quando eu digo ele, é o Hidalberto Chiavenato e os demais pesquisadores, pelo menos a maioria. Então eu acredito que ela lançar bases para uma abordagem sistêmica, inclusive a ideia de que o todo, ou seja, a visão completa da organização é maior do que você olhar as partes separadamente, ou seja, o todo é maior do que a soma das partes, ou seja, a visão estrutural de toda a organização e a sua relação com outros sistemas é muito mais válida ou interessante do que ficar olhando partes por partes. Isso é uma coisa que vai ser trabalhado muito na abordagem sistêmica, mas ela é lançada na abordagem estruturalista, na teoria estruturalista. Né? Então eu acho isso fantástico, sensacional. A abordagem comportamentalista é porque ela vai trabalhar a relação entre os indivíduos e a organização e entre seus anseios, né? Suas capacidades, suas necessidades, os seus conflitos. Né? E isso na abordagem comportamentalista vai ser aprofundado. Isso vai ser aprofundado. A gente vai ver lá quais as motivações, o que leva o indivíduo a agir, por que o indivíduo se frustra, por que ele se sente não satisfeito. Então, isso que vai ser abordado com mais profundidade lá na comportamentalista já é lançado aqui, na teoria estruturalista. Isso também eu acho sensacional, fantástico. Ok? Bem, gente, a aula é essa. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês aí, na sequência eu vou colocar para vocês aí a discussão sobre a abordagem comportamentalista. Dúvidas, coloquem no fórum aí ou mandem para mim, tá bom? Abraço, até mais.